Livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos do 4 ao 11, assim nos diz a palavra do Senhor. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, e volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós exaltamos o Teu nome. Como Tu és gracioso, Senhor, como Tu és bondoso. Nesse instante, Senhor Deus, nós poderíamos estar, Senhor Deus, em outro lugar, talvez, sem a menor memória do Senhor, mas aqui estamos, ó Pai, pela graça do Senhor, que nos chama, que nos redime, que nos atrai à Tua presença, para prestar culto ao Senhor, essa grande bênção que o Senhor nos concede, de estarmos diante do Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, obrigado porque não apenas nós falamos, mas o Senhor, antes de tudo, o Senhor já falou conosco. Tudo aquilo que fizemos aqui nessa noite foi responder aquilo que o Senhor nos falou, respondermos com orações, nos arrependendo dos nossos pecados, com louvores, com ações de graças, com hinos. E aqui estamos, ó Pai, para ouvir mais uma vez o Senhor falar conosco, por meio da pregação do Teu santo Evangelho. Que o nosso coração, ó Pai, possa estar atento e possa receber, Senhor Deus, de bom grado a Tua palavra dentro em nossa alma. Que venhamos levar o Senhor em consideração com a mais alta reverência. Ó Pai, fala conosco nessa noite, para a glória do Teu santo e bendito nome. Renova-nos, vivifica-nos e transforma-nos para a glória do Teu santo e bendito nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem uma série na Netflix que o título dela é Undone. É um título em inglês que não teve tradução livre para o português. E ela começa de um modo muito interessante. Ela começa com as palavras de uma personagem chamada Alma. E essa personagem começa dizendo assim: estou tão cansada da minha vida, eu acordo todos os dias com a mesma pessoa, tomo banho, escovo os dentes, me visto, é sempre o mesmo café da manhã e o mesmo caminho para o trabalho. Tenho 28 anos e tenho medo que a vida seja só isso. Tenho medo que a vida seja só isso. Você se identifica com aquilo que é dito por essa personagem? Talvez sim. Aqui no texto em que nós lemos do livro de Eclesiastes, nós somos levados a pensar em um estado de espírito semelhante ao desta personagem chamada Alma. Alguém que está enfrentando a rotina da vida, esses circuitos da vida que se repetem, e de repente olha para a vida e vê tudo muito monótono, uma canseira, um enfado, a alma fastiosa de ver tudo aquilo que contempla nesta criação de Deus. É para isto que nos faz refletir o pregador, aquele que está chamando as pessoas para ouvir palavras de sabedoria. Ele está chamando para refletirmos um pouco sobre como algumas coisas nessa vida, ou como a vida como um todo, ela é um tanto que monótona e cansativa, quando nós a percebemos a partir de uma perspectiva secular,
quando nós a percebemos a partir de uma perspectiva da vida que se faz debaixo do sol, na perspectiva horizontal, na perspectiva humana. A vida é de fato um tanto que enfadonha, é monótona, e talvez nós possamos ser levados a dizer, quem sabe, como esta personagem que mencionamos a princípio, dizendo: eu tenho medo que a vida seja só isso, eu tenho medo que a vida seja só isso. Mas será, meus irmãos, que a vida é só isso? Será que a vida é apenas uma monotonia daquilo que se compõe a nossa existência? Ou será que tem algo mais para desfrutarmos em meio a essa criação? Aqui o texto, meus irmãos, vai nos falar e vai nos transmitir, mais uma vez repito, uma mensagem na perspectiva humana, a seu princípio, com o objetivo de nos conduzir a uma perspectiva horizontal. Aqui ao longo de todo o livro de Eclesiastes há um entrelaçar de fios que se unem, fios na horizontal e fios na vertical, fios na perspectiva humana e fios na perspectiva divina, para nos fazer refletir profundamente acerca da vida. E aqui ele nos traz nesses versículos uma perspectiva dizendo assim: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. As pessoas nascem e as pessoas morrem, geração após geração, mas a terra continua do mesmo jeito. As coisas não mudaram. Há uma mesmice no que diz respeito a isso, mas ele olha para a natureza, ele contempla as obras da criação de Deus, que deveriam nos levar, de modo normal ela leva a isso, a um ato de contemplação prazerosa. Mas quando ele olha para a criação, ele olha para o sol nessa perspectiva humana, limitada, secular, qual é a perspectiva dele? Ele diz: levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. A ideia aqui, quando diz que o sol volta ao seu lugar, é uma ideia de que o sol fica cansado, fica ofegante. Então veja que tipo de perspectiva é essa que ele está transmitindo aqui. Uma perspectiva um tanto desanimadora. O sol volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. O vento também continua em uma caminhada, em uma jornada monótona. Ele vai e vem, ele retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Observe que, em vez de ele olhar para a criação e fazer, quem sabe, como muito dos salmos, em que o salmista, ele louva a Deus pelas obras da criação, aqui essa perspectiva é diferente, porque é justamente aquela perspectiva do pregador, do Salomão, quando havia se desviado dos caminhos do Senhor, de alguém que esteve distante da perspectiva divina, de uma cosmovisão bíblica, de uma cosmovisão do reino de Deus. E quando essa pessoa, ela olha para as obras da criação, quando ele olha para as obras da criação, nesse estágio da vida dele, a qual ele está transmitindo o conhecimento que ele teve experimental daquele período, o que é que ele diz? São canseiras tais. Versículo 8: todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. São de tal forma cansativa as coisas que nós contemplamos, que ele pôde contemplar a partir da sua perspectiva humana, que o deixam sem palavras. É uma canseira tal que ninguém as pode exprimir. Aqui a ideia dessa canseira que ninguém a pode exprimir é uma ideia no texto original que nos faz pensar sobre um agonizar. Alguém que está agonizando, sofrendo diante de tal situação. Ele está agonizando terrivelmente em sua alma, em seu coração, porque ele não consegue encontrar prazer, ele não consegue ter uma perspectiva renovadora, ele não consegue ter uma perspectiva gloriosa daquilo que se faz diante dos seus olhos, que se apresenta. Ele ainda diz: os olhos não se fartam de ver,
nem se enchem os ouvidos de ouvir. Há uma completa insatisfação das portas da alma. Os olhos não se fartam de ver. É diferente da nossa geração. Parece que ninguém se farta de ver, né? Passa horas e horas. Às vezes as pessoas nem notam, mas passam 10, 15 horas por dia passando o seu dedo na sua linha do tempo. E quanto mais passa o dedo ali na linha do tempo do seu Instagram, do seu Facebook, da sua rede social, quanto mais passa, mais continua a passar e nada satisfaz, nada preenche. Assim é, meus irmãos, essa vida aqui que se faz na perspectiva debaixo do sol. Não existe nada que possa satisfazer o coração humano. As redes sociais não satisfazem, nenhuma produção visual, nenhuma série, daquelas que é feita para maratonar, que às vezes as pessoas passam dias e dias vendo séries, mas quanto mais se vê, mais se quer observar. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Assim como os olhos, os ouvidos também não se fartam de ouvir. Não encontram uma satisfação, um preenchimento para as portas da alma. Aqueles que se encontram em uma perspectiva que se faz no sentido apenas humano, não conseguem encontrar satisfação em nada, absolutamente nada. O homem não consegue encontrar satisfação, seja através da contemplação dos olhos ou do prazer do ouvir, não consegue encontrar satisfação. O verso 9 vai dizer: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada novo debaixo do sol. Aqui nós podemos pensar um pouco sobre a realidade do coração humano. Existe alguma coisa nova no que diz respeito à alma humana? De maneira nenhuma. Assim como os homens eram maus em tempos passados, assim eles continuam mal, assim eles continuam fazendo perversidades, coisas que fazem o nosso coração chorar e prantear, como quando nós recebemos a notícia de um pai que agride a sua filha e ela vem a óbito. Isso é a maldade do coração humano, nada se faz novo. Assim como foi terrível Lameque, aquele homem que se vangloria diante das suas mulheres, dizendo: feri um homem porque me pisou e outro porque me feriu. Se vingaram Caim 7 vezes, a Lameque ferirão 70 vezes 7. Então veja, alguém que está se vangloriando diante da sua maldade, né, que está expondo por ter matado homens. A maldade continua a se multiplicar. Se havia perversidade nos tempos de Sodoma e Gomorra, não é diferente hoje, meus irmãos. Se queriam abusar de homens ou dos anjos quando eles chegaram na casa de Ló, hoje as pessoas continuam a fazer coisas ainda mais terríveis e abomináveis. Não há nada novo no que se faz debaixo do sol. Na medida em que a humanidade diz progredir, ela também experimenta retrocessos. Na medida em que a humanidade ela faz um descobrimento tecnológico no intuito de trazer benefícios, por outro lado também esse mesmo objeto que beneficia é um objeto que traz terror à humanidade. Assim foi com os aviões, assim foi com a descoberta de Marie Curie, quando ela descobre o rádio, e depois o rádio é utilizado para o mal, e assim é em vários sentidos. Existem verdadeiras guerras químicas veladas, existem a maldade se espalhando cada vez mais sobre a face da terra, indústrias farmacêuticas que, para continuarem lucrando muito, fazem de tudo para deixar as pessoas doentes, fazem com que os remédios não tenham a sua eficácia plena. Não duvide de que isso é uma verdade, de que na medida em que há avanços, há retrocessos também, e portanto o mundo continua sendo o mesmo mundo, geração vai, geração vem, e a terra permanece a mesma. Não há nada novo
O que se fez, isso se tornará a fazer, pois o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, ver, isto é novo? Não. O mundo continua sendo este mundo caído em pecado. Os homens continuam sendo esses homens nascidos em pecado, que continuam não dando crédito à palavra de Deus, que continuam se levantando contra o Senhor e contra o seu ungido, que continuam desprezando ao Senhor. Não há nada novo do que se faz debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Verso 11: já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Aqui ele vai para uma questão ainda mais, que nos incomoda ainda mais. Ele vai aqui levantar a realidade de que nós seremos esquecidos. Dificilmente aqui nós seremos pessoas que serão lembradas pelos séculos que virão adiante. Nós sequer lembramos dos nossos parentes que foram os nossos tataravós. Dificilmente alguém aqui vai lembrar. E esta é uma realidade que pode nos afligir, porque os homens, de modo geral, muitas vezes fazem empreendimentos e buscam escrever livros, criar obras de artes, fazer construções, de alguma forma fazer uma história para que seja lembrado. Mas aqui o pregador, ele é bem realista quando diz que não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Mais uma vez, meus irmãos, para que nós possamos compreender aquilo que é dito aqui pelo pregador, ele está apresentando um quadro escuro. É bem possível que os irmãos já tenham visto alguma pintura em que há um plano de fundo escuro, e no qual, na maioria dos artistas, quando eles fazem isso, o objetivo é de conduzir os olhos daqueles que estão apreciando essa pintura para as partes onde há mais luz. E é justamente isso para o que o pregador ele faz aqui. Ele nos faz ver uma perspectiva escura, para que os nossos olhos sejam conduzidos à luz. Ele nos faz ver uma perspectiva triste, para que nós sejamos conduzidos a uma perspectiva feliz. Ele nos faz ver uma perspectiva desanimadora, para que sejamos conduzidos àquela perspectiva que traz ânimo, que traz gosto de viver, que traz prazer diante das obras da criação, que traz uma renovação dentro em nossa alma. E que perspectiva é essa, meus irmãos? É a perspectiva daquele que caminha no temor do Senhor, algo que está intimamente ligado com a vida pela fé, algo que está intimamente ligado com a vida daqueles que estão na aliança do Senhor, daqueles que estão unidos ao Senhor. E aqueles que vivem na perspectiva que está para além da vida aqui debaixo do sol, aqueles que contemplam a vida numa perspectiva da eternidade, são aqueles que olham para a vida, mesmo ela sendo rotineira, mesmo ela sendo em seus aspectos repetitivos, mas eles podem encontrar prazer, eles podem encontrar renovação, eles podem encontrar, em vez de um temor de que a vida seja isso, encontrar uma perspectiva de que a vida é muito mais do que isso, porque a nossa vida é uma vida que está ligada à eternidade, porque aquilo que nós construímos, aquilo que nós fazemos, nós não fazemos para nós mesmos, mas fazemos para a glória de Deus. Nós caminhamos no temor do Senhor, nós prestaremos contas ao Senhor, e no Senhor nosso serviço não é vão. E a vida não é monótona, porque algo aconteceu na existência da história da humanidade,
Um ponto de mudança aconteceu, dividindo a história em antes e depois. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo nasceu de modo extraordinário, foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria, da Virgem, para que nós tivéssemos uma renovação na nossa vida, para que as nossas vidas fossem transformadas, para que nós pudéssemos andar em novidade de vida, para que a vida agora não mais fosse uma canseira, agonizante, exaustiva, para que as cores desta criação de Deus não ficassem mais cinzentas, mas para que nós olhássemos para a criação agora, para o sol que faz a sua rotina de nascer e se pôr sempre, e para o movimento que o vento faz, e para as águas dos rios que correm para o mar, e para tudo que se faz na obra da criação. E nós dizermos assim, que a vida é maravilhosa. É maravilhosa porque foi o Senhor quem fez todas as coisas. E é maravilhosa porque nós mesmos tivemos uma perspectiva transformadora em nossas vidas. Os nossos olhos não são mais olhos e as portas da nossa alma, o nosso enxergar e o nosso ouvir não é mais insatisfeito, mas encontra satisfação em Deus. Nós encontramos satisfação no Senhor. Aquilo que as redes sociais não podem proporcionar, os programas de streaming com as suas séries e os seus filmes, aquilo que eles não podem proporcionar, nós temos em Deus. Meus irmãos, nós temos as melhores séries que a humanidade já viu, as séries do progresso da revelação bíblica, dos livros que foram sendo escritos e que estão registrados para o benefício da nossa alma. Nós temos aqui 66 livros, que é de tirar o fôlego, meus irmãos. Não tem uma única vez que eu leia o livro de Gênesis e eu passe pela história de José, sem que os meus olhos fiquem cheios de lágrimas, sem que o meu coração se derreta diante da obra da graça de Deus na vida daquela família. E assim, meus irmãos, é com todas as sagradas escrituras. Meus irmãos, nós ficamos emocionados com filmes. Sábado nós assistimos Nárnia com alguns irmãos aqui na igreja, e a gente fica emocionado, fica maravilhado, mas não é nem de se comparar com a glória da Escritura, com o alimento espiritual que nós temos aqui, meus irmãos, e ao qual nós não nos damos conta muitas vezes, por estarmos em uma perspectiva simplesmente que se faz debaixo do sol, por estarmos tão apegados à visão secular, à visão consumista, à visão materialista, a visão daquilo que o mundo nos induz a consumir e consumir e consumir, e não há satisfação. Lembre-se de que a Sagrada Escritura é Deus falando com você, é Deus falando com o seu povo. Nós temos comunhão com Deus, nós temos paz com Deus, nós temos uma vida renovada. Cristo Jesus veio e trouxe renovação para a nossa vida, meus irmãos. O Senhor é aquele que, como está escrito lá no Salmo 103, verso 5, que infarta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Até mesmo os velhos são vigorosos, produzem frutos. O Senhor farta de bens a velhice é renovada. Os cabelos brancos são cabelos de experiências com o Senhor, de vida com Deus. Não é mais simplesmente uma vida em que a gente está apenas esperando o momento de partir, como alguns que já estão aí perto da casa dos 100. É inevitável não pensar sobre.
mas a alegria, a renovação, a vida, porque o Senhor nos renova. O Senhor é aquele, como está escrito lá em Sofonias 3,17, aquele que nos renova no seu amor. Podem os elementos desse mundo serem abalados, podem esse mundo ser perturbado de toda e qualquer forma, mas o Senhor nos garante nos renovar no seu amor. Nós somos renovados pelo Senhor. Experimente buscar mais de Deus e encontrar renovação no Senhor. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida vigorosa, é a melhor vida do mundo. A vida cristã, a vida em Cristo, é uma vida que nos faz caminhar em novidade de vida, em novidade de espírito, como está escrito em Romanos 6,4, capítulo 7, versículo 6 também. É uma vida de renovação, de transformação. De repente a gente está aqui no interior do Maranhão, e a gente olha para um lugar, olha para o outro, e a gente de repente começa a ficar triste, pensando: a vida é uma monotonia, é tudo muito parado. Não há um shopping, para a gente ir pertinho aqui, não há um cinema, mas nós temos tudo o que nós precisamos, meus irmãos. Não importa onde estejamos, se nós temos Cristo em nós, nós temos renovação, nós temos alegria, nós temos uma vida impactante, transformadora. Se assim não é, meus irmãos, existe algo de errado conosco. É porque nós não estamos na perspectiva da eternidade, na perspectiva do céu, na perspectiva do temor do Senhor. Aqueles que estão em Cristo têm uma vida maravilhosa, meus irmãos, transformadora. Não há por que você temer a monotonia. Você pode encontrar renovação em Deus. Você pode encontrar uma vida transformadora, em uma vida pela fé, em uma vida que caminha com o Senhor. Tem uma banda de rock, The Growers, me perdoem o inglês, mas que eles, na letra da música deles, diz assim, que a monotonia é um assassino lento. E de fato é, meus irmãos. Se nós não estamos caminhando em uma perspectiva da eternidade, lentamente a monotonia vai trazer inquietação, vai trazer um sufocamento, um estrangulamento, uma inquietação, uma ansiedade de matar, meus irmãos, e vai matando aos poucos. A gente nem percebe, mas quando nós estamos na perspectiva da eternidade, as coisas mudam. Quem é morto é a própria monotonia, porque nós encontramos renovos do Senhor, que nos renova espiritualmente. Nós cantamos nessa noite: renova-me, Senhor, já não quero ser igual. O Senhor nos renova, meus irmãos, em nosso quarto de oração. O Senhor nos renova cantando hinos de louvor ao seu nome. O Senhor nos renova no ajuntamento solene do seu povo, reunido para adorar, para celebrar, para bendizer ao Senhor. Aqui nós vemos que Deus está trabalhando não apenas na nossa vida, mas na vida dos nossos irmãos, e nós nos alegramos. E a alegria porque a palavra do Senhor se renova em nossa vida a cada manhã. A alegria porque Deus fala conosco. O Senhor se comunica com a gente, e Ele é um Deus presente. Ele não é um Deus que está indiferente para com o seu povo, mas Ele é um Deus presente. E Ele é um Deus ao qual nós podemos esperar coisas maravilhosas. O Senhor Jesus diz, como nós cantamos no hino: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras maiores. Como nós meditamos durante a semana em das nossas reuniões, nós pensamos um pouco acerca da mensagem de Isaías, ele orando ao Senhor diante de um contexto de crise terrível. Isaías 64,
mas ele olha para o Senhor, ele olha para o Eterno, ele olha para aquele que pode todas as coisas, e ele se lembra do Deus que faz coisas terríveis, das quais nós não esperávamos. Deus, meus irmãos, faz coisas que está fora do nosso controle, fora do nosso domínio, fora daquilo que nós compomos e organizamos em nossa mente e estruturamos em nossos planos. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O nosso Deus, Ele é um Deus todo-poderoso, meus irmãos. Nós não servirmos a um ídolo, nós não servirmos a um boneco de pedra e de pau feito por mãos humanas, mas nós servirmos a um Deus glorioso. E esse Deus é um Deus presente na sua vida. Esteja atento, meus irmãos, à renovação de Deus em sua vida, aquelas coisas surpreendentes que Deus haverá de fazer em sua vida. Meus irmãos, o nosso Deus, na ordem da sua providência, não é um Deus que nos faz viver apenas de museu, de história cristã, pensando apenas sobre o que o Senhor fez nos séculos passados com homens como Jonathan Edwards, George Whitefield, em que o Senhor visitou através desses homens com um avivamento poderoso naquele período. O nosso Deus, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que age hoje, meu irmão, e Deus age na vida de cada um de nós, do seu povo, não apenas na vida de um pastor, de um missionário específico, mas na vida de todo o seu povo. Deus pode lhe usar maravilhosissimamente, meu irmão, no seu trabalho, na sua família, na igreja, no simples ato de você vir para cá, servir ao Senhor, no simples ato de você ter a disposição de convidar alguém para vir para a igreja. Deus, meus irmãos, Ele é um Deus que age, que intervém, que manifesta a sua presença, e assim como Ele foi com os antigos, Ele é hoje o mesmo Deus que não muda. Quem muda somos nós em nossas perspectivas, a perspectiva muitas vezes que está apenas dentro da limitação humana, mas nós precisamos olhar para além dessa perspectiva. Precisamos contemplar ao Senhor, precisamos esperar no Senhor, depositar a nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Portanto, se anime para testemunhar do Evangelho, se anime para servir, continuar servindo ao Senhor. Se anime para fechar a porta do seu quarto e orar ao Senhor, e buscar intensamente ao Senhor em oração, e se derramar aos pés do Salvador, e clamar pela sua presença, clamar pela sua graça. Se anime para chegar para alguém e dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se anime para vir adorar ao Senhor, se anime para continuar vivendo, e vencendo a monotonia, vencendo esta vida que, na perspectiva de muitos, talvez possa dizer, ela é apenas isso, mas em Cristo a vida é muito mais. A vida é uma verdadeira renovação, meus irmãos. Nós iniciamos falando sobre aquela personagem, a personagem Alma, que dizia: estou tão cansada da minha vida, eu acordo todos os dias com a mesma pessoa, tomo banho, escovo os dentes, me visto, é sempre o mesmo café da manhã, o mesmo caminho para o trabalho, tenho 28 anos e tenho medo que a vida seja só isso. Que vida sem sentido, ela diz. Mas a sua vida não é uma vida sem sentido. A minha e a sua vida, que vive pela fé, não é uma vida sem sentido, é uma vida transbordante de sentido,
porque nós estamos naquele que dá sentido a todas as coisas. Nós estamos em Cristo, nossa vida foi renovada, nós temos uma nova vida. Senhor, tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Diz a tua palavra: mentiroso seja todo homem, e verdadeiro seja o Senhor sempre, ó Pai. A tua palavra, Senhor Deus, é o que vivifica, é o que transforma, é o que renova. Que o teu Espírito, Senhor Deus, nos conduza a, durante não apenas essa semana que se inicia, neste primeiro dia da semana, o domingo, mas durante todos os dias da nossa vida, vivermos em novidade de vida, vivermos com a santa disposição, sabendo que a nossa vida tem sentido porque estamos em Ti, vivermos, Senhor Deus, transbordante de alegria, de satisfação. Ó Pai, renova nossas vidas a cada dia, edifica a Tua igreja. Nós cantamos nessa noite para o Senhor nos renovar, para o Senhor fortalecer a Tua igreja. Vivifica, Senhor Deus, a Tua igreja. Vivifica, Senhor Deus, os esposos, os maridos, as esposas, os filhos, cada um de nós aqui, Senhor. Vivifica-nos para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos renove, Senhor. Ó Pai, dá-nos prazer em Ti. Nesse mundo nós não temos prazer, Senhor. A vida é vazia, o coração geme e padece, mas no Senhor a satisfação, a plenitude de alegria. Ó Pai, inunda a nossa alma com a Tua presença, inunda a nossa alma com tudo aquilo, Senhor Deus, das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós te pedimos assim, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que sobre vós o Senhor levante o rosto e vos dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Continuamos com as nossas programações.